onde foi parar a lei, né, de linguagem neutra nas escolas. Foi parar no STF. Põe na tela aí, ó. Põe na tela aí, ó. STF invalida leis que proibiam linguagem neutra nas escolas, né? No final das contas, cara, o Brasil é isso, cara. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade de leis municipais de Águas Lindas de Goiás e de Ibirité, Minas Gerais, que proibiam o uso da linguagem neutra ou não binária em escolas públicas e particulares. A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão virtual concluída no último dia 24, no termos do voto do ministro Alexandre Moraes, relator do caso. Ou seja, vamos lá, você tem ali as pessoas querendo colocar linguagem neutra nas escolas. Aí o município falou, não, aqui a gente não quer colocar linguagem neutra nas escolas. Tá, aí foi pro STF. Aí recorreram, chegou no STF, o STF declarou inconstitucional a proibição, entendeu ou não? Não é que é inconstitucional a linguagem neutra, ao contrário, é inconstitucional um prefeito, que é responsável pela gestão da educação da sua cidade, proibir linguagem neutra nas escolas. Por quê? Porque sim. E sabe por quê que isso acontece? Porque em 88, quando a gente fez esta porcaria que a gente chama de Constituição, a gente delegou muito poder deliberativo para a Suprema Corte. A Suprema Corte decide tudo. A Suprema Corte decide briga de casamento. A Suprema Corte decide briga de herança. A Suprema Corte decide quem vai ou quem não vai quebrar sigilo. A Suprema Corte decide qual é a linguagem que deve ir nas escolas municipais. A Suprema Corte decide tudo, cara. E eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu estava em Nova York, vi uma palestra do Barroso. Barroso basicamente disse o seguinte: não adianta você culpar o ministro do STF, cara. O Constituinte em 88 delegou esse poder. E a gente exerce o poder que nos foi dado. E é verdade, cara. Né? Você vai cobrar quem? Você vai xingar o Flávio Dino agora? Você vai xingar o Alexandre de Moraes? Os caras estão cagando pra você, irmão. Aê. Pronto, vai. Vamos lá? Vamos lá? Tá contando? Põe na tela, moleque. Põe na tela. Tá na tela. Ó, isso de verdade, tá? Isso é disruptivo de verdade, não estou brincando, tá? Faculdade de Direito da USP sediará ato contra STF nesta segunda, né? Isso foi ontem, né? Uma manifestação será realizada nesta segunda-feira na Faculdade de Direito da USP e Universidade de São Paulo, onde será lido o manifesto Ninguém Acima da Lei. O ato será na tradicional escola do Largo São Francisco, onde o ministro do STF, Alexandre de Moraes, leciona e da qual o ministro Dias Toffoli integra a Associação dos Antigos Alunos em Brasília. Só uma coisa, tá? Só para explicar para você o que acontece. A Faculdade de Direito de São Paulo, ela, se não me engano, ela é uma das primeiras faculdades da história do Brasil. Eu acho que ela disputa, eu não lembro agora, com a Universidade da Bahia, né? Acho que é da Bahia, ou a da Bahia ou de São Paulo, uma das duas é a primeira, mas ela é uma das primeiras. A Faculdade de Direito aqui do Largo São Francisco é uma das mais tradicionais do mundo, tá? Inclusive, ela sempre foi palco, né, de expressões políticas, tanto que você tem o parlatório. Sabe aquele vídeo que a Janaína roda a jaqueta? Ah, que puseram a música do Iron Maiden. Como é que é mesmo a música que eles colocaram? Uau! E ela rodando a jaqueta. Aquilo é o parlatório, né? Inclusive tem aquela parte de trás bem alta, porque é simbólico, que é o seguinte, ó, você pode falar aqui que ninguém vai te dar um tiro pelas costas. Ela fica de frente para a entrada do Largo São Francisco. Tá? E o Largo São Francisco, ele sempre é muito prestigioso você fazer parte ali do corpo docente, você fazer parte, você dar uma palestra ali, é uma coisa de muito prestígio no mundo jurídico, você estar de alguma forma ligado ao Largo São Francisco. Então, quando você tem um Largo São Francisco que tem diversos professores ligados à Suprema Corte, a escritórios que têm acesso à Suprema Corte, fazendo uma manifestação contrária à Suprema Corte, é o que eu tenho falado nos últimos dias. É aquele cheirinho de Lava Jato, do tipo assim, mano, tá difícil de segurar a cascata de lama que tá descendo, né? Tá difícil da galera querer defender isso, né? Então, você pega, por exemplo, a Suprema Corte, inclusive, cortando os benefícios, né, os penduricalhos do resto do Poder Judiciário, o que você acha que acontece? Né? A galera fica pistola, o que é bom para nós. A briga, neste caso, é bom para nós, porque expõe as fraturas e as fragilidades dessas pessoas que se blindam dentro dessas instituições. Não é verdade? Vamos lá? André Mendonça é o único que pode pedir sigilos de firma de Toffoli. Vou perguntar pra você. O André Mendonça, aparentemente, é um homem sensato que toma decisões sensatas.
Só que você sabe que o André Mendonça não só é assessor do Toffoli, como também já escreveu um livro em homenagem ao Toffoli, como também é a favor. Ele se posicionou a favor, antes de ser indicado, ele se posicionou a favor do inquérito das fake news do Toffoli. Ah, mas deixa o Xandão. Não, o Xandão é o relator. O inquérito é do Toffoli. Você acha que o André Mendonça vai pedir a quebra de sigilo do Toffoli? Você acha? Então vamos lembrar. A CPMI mandou quebrar o sigilo do Toffoli. O Gilmar Mendes salvou o Toffoli. Só que o novo relator é o André Mendonça. Então o único que pode pedir o sigilo, a quebra de sigilo, é ele. Você acha que ele vai ser contra o André Mendonça, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o próprio Toffoli, que era chefe dele? Você acha que isso vai acontecer? A decisão do ministro Gilmar Mendes de impedir a CPMI... Desce aí. Desce aí. Ao barrar a medida, Gilmar entendeu que não há correlação entre o objeto da CPI do crime organizado, tipo assim, a justificativa mais esdrúxula. Não. O nome da CPI é crime organizado, não tem a ver com a quebra de sigilo do Dias Toffoli, né? É foda. E o caso envolvendo Meredith. A decisão, contudo, tem efeito restrito à CPI. Isso significa que o ministro André Mendonça, relator do inquérito que apura as operações do Banco Master, pode requisitar as informações no curso dessa investigação. Outra via seria a instalação de uma CPI específica para tratar do Master. Iniciativa que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não colocou em andamento. E é óbvio que não vai colocar. Porque assim, na Câmara, eu sei que já tem muita CPI. Né? Já tem, acho que são 5 ou 6 que podem por ano, se não me engano, e elas já foram preenchidas. Você tem que encerrar uma para entrar outra e furar a fila das outras que estão lá. O problema é o seguinte: no Senado não. No Senado tem espaço. Só que você acha que o Davi Alcolumbre vai fazer isso? A gente viu o Valdemar da Costa Neto falando que o presidente do Senado não quer a CPMI, nem essa que tá rolando. Você acha que ele vai instalar uma nova no Senado? E aí eu vou perguntar, os senadores de oposição estão fazendo pressão para isso? Com todo o respeito ao Sérgio Moro, foi o que eu falei no Chupim lá, quando me perguntaram do Moro, pessoa honesta, pessoa íntegra, pessoa que realmente foi corajoso e fez tudo o que precisava ser feito para prender o Lula, o maior ladrão da história do Brasil. Só que você tá vendo o Sérgio Moro pressionar para isso? Você tá vendo o astronauta, o Marcos Duval, o Romário? Você tá vendo os senadores de oposição fazendo isso? Você tá vendo o Flávio Bolsonaro pressionar isso? Claro que não, velho. Então não vai ter. A real é que não vai ter. Qual é a nossa única chance? Fica ligado. Se a gente chamar mais outra manifestação, você precisa estar. É a pressão popular que vai fazer com que isso não termine em pizza. Tá? É só isso. Desce aí um pouquinho mais. Não, for caro, contratador máximo, comprar mais. Aí ele fala ele fala da investigação, né? Que é óbvio que tem a ver com o crime organizado, é óbvio que tem a ver. Mas os caras simplesmente fingem que não, né? E é isso. Vamos lá? Próximo. Os caras estão falando do Cajuru. O Cajuru já tá ligado ao governo, né? Ao governo do PT. Você acha que o Cajuru liga pra corrupção? O Cajuru é um fala barato. O Cajuru é o tipo de cara que fala... O Cajuru, ele é tipo o Ryan dos Santos. Ele fala que precisa falar pra bombar hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã vê o que faz. Entendeu? Vamos lá? Olha só. Mendonça retira a obrigatoriedade de Campos Neto depois na CPI do crime. Então convocamos os irmãos do Dias Toffoli. O André Mendonça falou, não precisa ir se não quiser. Convocamos o Campos Neto. Ele falou que não precisava ir. Tinha mais um. Quem que era mais? Tinha mais um que eu não lembro, que o André Mendonça salvou de ir na CPI. E é isso, cara. Né? A CPI havia aprovado o depoimento de Campos Neto na quarta-feira e simplesmente o André Mendonça retirou. E é isso. Próximo. TCU solicita ao STF prova sobre festas de Vorcaro. O Tribunal de Contas da União, por meio da decisão do ministro Jorge Oliveira, solicitou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o envio de possíveis provas que indiquem o envolvimento das autoridades de alto escalão em festas realizadas por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em uma residência de temporada em Trancoso, na Bahia. No último sábado, dia 28, Oliveira suspendeu a análise do caso do tribunal até que o processo sob relatório do Mendonça Supremo, assim como inquéritos relacionados, apresente informações conclusivas sobre o tema. O magistrado também determinou que a equipe técnica do órgão
acompanhe as investigações da Suprema Corte e, caso haja compartilhamento de provas, oriente o processo conforme evidências recebidas. E tá bom. Vamos lá? Próxima. Nicolas e Pastor da Lagoinha usaram um jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022. Sério que o Nicolas não vai falar nada? Sério que o Nicolas não vai falar nada? Por exemplo, eu falo isso toda hora. Pergunte pro Nicolas o que ele acha da família do André Valadão ter comprado a TV, né? Aliás, ao contrário, desculpa. A família do Vorcaro ter comprado a TV que a Lagoinha usa. O que ele acha do André Valadão, né, ter comprado o carro, aliás, ao contrário, o Daniel Vorcaro ter comprado o carro da irmã do André Valadão? O que ele acha disso, né? Dos filhos terem dançado na festa, o que eles acham disso? Claro que eles não acham nada, porque eles nem podem achar, né? O fato é o seguinte, irmão, uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, a nossa crítica ao Bolsonaro, ao Flávio, ao Nicolas, não é a crítica purista. Não é a crítica, ele furou fila, cara. Furar fila, é coisa de gente errada, Isso aí é igual a corrupção do PT. Não, a gente não é essa crítica. A crítica é a seguinte: o cara não pode resolver os problemas que nos afetam todos os dias porque ele também está envolvido com a turma que nos causa esses problemas, entendeu ou não? É a mesma coisa que você fala assim, já sei, vamos ferrar o Dias Toffoli, confie no André Mendonça. Não, porque ele é assessor do Toffoli, cara. Ele foi assessor do Toffoli. Entendeu? É a mesma coisa. Você não vai poder confiar no Flávio pra bater de frente com o Gilmar, porque o Gilmar salvou o Flávio. E o Nicolas é a mesma coisa, porque o Nicolas é um farsante. O Nicolas nunca vai poder apontar o dedo pra Igreja da Lagoinha, porque o Nicolas é da Lagoinha, entendeu ou não? Ele é amigo pessoal do André Valadão. E vai saber o que esses caras faziam no privado, não é mesmo? Né? Coisas muito esquisitas, aquela broderagem, não é mesmo? Né? Olha lá, a aeronave foi utilizada em caravana que percorreu pelo menos 9 estados e o DF em busca da virada do então presidente contra Lula no segundo turno. Só que mais do que isso que eu quero que vocês entendam. A campanha não era só pelo Jair Bolsonaro, né? Que pra eles tanto faz como tanto fez, se ganhou, se não ganhou. A campanha era pelo PL. Um monte de deputados e senadores do Centrão se beneficiaram disso, porque a campanha desses caras fez com que o Valdemar da Costa Neto, que é o maior partido do Brasil, com o maior fundo eleitoral, com o maior fundo partidário, com o maior tempo de TV, com o maior poder de tudo, ele fez com que o partido ficasse ainda mais forte. Entendeu isso ou não? O Nicolas é uma ferramenta do Centrão. Entenda isso de uma vez por todas. As viagens do Nicolas não são pelo conservadorismo, pela direita. Eles são pelo Valdemar da Costa Neto, irmão. Pela manutenção do poder desses caras da Lagoinha. Você entendeu isso ou não? Entenda isso de uma vez por todas, bicho. Entenda isso de uma vez por toda, né? Desce aí um pouquinho. Olha lá que bonito. Quem são essas pessoas? Eu sei, mas quem são essas outras 3 pessoas? Mas deve ter aqui. Vamos lá. Da esquerda de Nicolas, influenciadora G. Reis. Não, peraí. O quê? Olha o estilo do menino. Ela parece irmã dele, né, cara? Calça skinny, chinelão havaianas. Eu não posso falar muito, mas vamos lá. Mas a influenciadora J. Reis, Mariel Batista e seu marido, o pastor Guilherme Batista, da Lagoinha. Diante do Embraer 505 Phenom 300 de Vorcaro. Olha aqui, deixa eu ver, sobe um pouquinho, deixa eu ver. Olha que jatinho lindo, olha que coisa maravilhosa. Oração, ação, transformação. É isso aí, velho. Puta que pariu, bicho. Você tem que ser muito otário pra acreditar nesses caras, velho. Você tem que ser muito otário. Desce aí. O deputado... A aeronave foi usada em deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, liderada por Nicolas e o pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja da Lagoinha, com o objetivo de buscar votos em regiões onde Lula teve maioria na primeira rodada e tentar reverter o resultado final. Eu vou te falar uma coisa, em 2018, cara, a gente rodou o Nordeste com van paga com o nosso dinheiro, cara. A gente fez a jornada patriótica, cara, pra tentar reverter votos do PT em 2018. A gente percebeu depois que a gente tava fazendo uma cagada, né? Porque o Bolsonaro era um traidor. O Nicolas foi de jatinho do Valdemar, fortaleceu o PL, velho. E as pessoas acreditam, cara. É muito foda, né, cara? É muito foda. Os caras eles são
a caricatura, a cópia barata daquilo que a gente fez certo, né? É muito foda, cara. É muito foda.